por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. A gente acabou de ler Atos capítulo 12, verso 1, e a gente está querendo perguntar quanto que falta para a gente ser chamado de igreja. A gente está se perguntando se a nossa geração de pessoas que abrem a Bíblia 1, 2 vezes por semana, ou 1 ou 2 vezes por mês, está muito longe de ser igreja. A gente está com um monte de dúvidas sobre isso. Nossa geração está questionando o que consiste em ser igreja. A gente está se perguntando qual vai ser o futuro. Alguns de nós, os menos alienados, estão perguntando o que vai acontecer no futuro com essa comunidade que a gente chama de igreja. Pois bem, vale a pena a gente dar uma olhadinha na primeira, né, na primeira igreja, nas primeiras comunidades locais. A gente descobre aqui no capítulo 12 que eles já estavam sob perseguição, e aí a gente descobre uma perseguição oficial que o rei Herodes, né, o rei da Judéia, o rei Herodes, ele é um rei que responde por, ele não tem autonomia completa, ele paga tributo para o imperador romano para continuar sendo rei. Esse rei está muito incomodado com a igreja, manda prender eles, e o texto diz para maltratar, ele quer maltratar a igreja. Aí você deve estar se perguntando, a troco de que um rei quer perseguir um povo tão legal, um povo tão bacana? A igreja era um povo legal, um povo bacana, era um pessoal que tinha caído nas graças do povo em Jerusalém. As pessoas, de modo geral, gostavam dos cristãos, porque os cristãos só faziam bem, eles não incomodavam ninguém, não pegavam no pé de ninguém, eles eram gente muito legal. E aí você está pensando assim, então, mas por que o Herodes vai perseguir um pessoal tão gente fina, tão bacana, né, gente? Eles não reclamavam de ninguém, oravam por todo mundo, oravam pelas autoridades, né? Você tinha uns movimentos de revolucionários na época que queriam derrubar o Herodes. Esses movimentos não curtiam muito os cristãos, achavam que os cristãos eram muito parados, que eles eram muito alienados, que eles tinham que participar, para você ter uma ideia. Então aí você se pergunta assim, pô, mas se eles eram tão gente boa, por que o Herodes mandou perseguir essa igreja e maltratar eles? Bom, você tem dois motivos. Você tem um motivo pessoal do Herodes, que diz respeito à própria vida dele, e você tem um motivo mais amplo. Vamos começar pelo motivo pessoal. Jesus era chamado de rei dos judeus. Então Herodes, ouvindo isso aí, pensava assim, vou perder minha boquinha. Então você tem ele tem a neurose dele, né? A família dele toda, uma família que perseguiu Jesus, perseguiu os judeus. Você tem uma história de carnificina, que são mais de um Herodes, né? E aí a gente vai ver que ele tem realmente medo de perder a coroa, ele está com medo de perder o poder. Esse aqui é a razão mais estreita do Herodes estar perseguindo os cristãos. Pode acontecer, às vezes você tem gente poderosa que tem medo da igreja, né? Você tem gente poderosa que tem cargo público e que tem medo de perder a influência da igreja. E aí a gente vai pro caso, para a motivação mais ampla do porquê que o Herodes está mandando maltratar. Ele quer maltratar a igreja. Você vê que ele odeia a igreja. Porque, irmãos, embora a igreja não tenha um discurso político, a igreja não quer o trono do Herodes. A igreja não quer. Os irmãos aqui, eles não querem. Eles estão se dispersando, eles estão indo cada vez para mais longe. Eles estão chegando nas ilhas do Mediterrâneo, eles não têm nem interesse. Ninguém quer o palácio. Isso aqui é outra coisa. É a primeira informação que a gente precisa dar. A igreja não quer o palácio. Tá? A igreja não quer frequentar palácio. A igreja vai frequentar palácio se for chamado para testemunhar. Então uma igreja saudável não quer frequentar palácio. Em parte a gente não está conseguindo achar lugares para congregar, porque em alguns lugares as nossas lideranças querem frequentar palácio, quer lá beijar a mão do Herodes. E a gente não está conseguindo frequentar. E eu nem te aconselho a frequentar esses lugares, tá? Se você está participando de comunidade que gosta de beijar a mão do Herodes, pula fora. Assim, pula fora mesmo. Procura uma outra comunidade. Ah, mas eu não estou achando aqui na minha cidade, aqui no meu bairro. Fica em casa e vai orando até aparecer, irmão. Vai aparecer, fica tranquilo. Reúne os teus amigos em casa e abre a Bíblia. Escuta esses áudios. Tem vários aqui nessa plataforma e sempre vai ter todo dia. E vai ouvindo o evangelho. Mas não beija a mão do Herodes. Porque o Herodes ele persegue a igreja que é verdadeira. E ele está perseguindo a igreja verdadeira, e eu nem respondi a segunda motivação. É porque a mensagem do evangelho,
A mensagem da igreja verdadeira ela esvazia o poder, ela põe sob perigo, sob júdice, ela constrange gente como Herodes, genocidas que nem o Herodes, corruptos como Herodes. A igreja ela não precisava falar contra o Herodes, ela não precisava dizer que ela era contra o Herodes, ela não precisava dizer. Mas quando você está pregando amor, quando você está pregando aceitação, quando você está pregando que as pessoas sejam respeitadas, quando você está pregando fraternidade, quem é poderoso e vive à base da violência, da ameaça, automaticamente sabe que mais cedo ou mais tarde vai perder seu prestígio e sua influência. Então a igreja era maltratada porque o Herodes sabia que se essa igreja fosse ouvida e levada a sério, em pouco tempo todo mundo ia se dar de conta que ele não era outra coisa senão um genocida, um miliciano, um corrupto, uma pessoa que só sabia odiar. Querido, se é igreja, não beija a mão do Herodes não, viu? Fica com o Rei Jesus. Que Deus te abençoe.